Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Intensiflix, canal criado para promover conhecimento e atualização gratuitos em medicina intensiva. E o nosso vídeo de hoje é sobre acoplamento ventrículo direito, circulação pulmonar. Para quem não me conhece, eu sou a Clarice Costa, sou médica intensivista, titulada pela AMIB, apaixonada por medicina intensiva, com outras titulações, como vocês podem ver no vídeo. Não é interesse do nosso canal ditar normas nem condutas para a prática profissional. Eu não tenho conflito de interesse e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, pessoal, para a gente começar, vamos fazer uma breve revisão sobre anatomia, estrutura e perfusão do ventrículo direito. Então, comparando com o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito é bem menos espesso, tem aproximadamente 1 a 3 milímetros de espessura e representa em torno de 1/6 da massa total do coração. Em relação à anatomia, então, tem a entrada, que consiste da válvula tricúspide, as cordoalhas e 3 ou mais músculos papilares. Tem o ápice trabeculado, geralmente muito fino, o que pode tornar essa porção mais suscetível ao aumento do estresse da parede. E tem também a saída ou infundíbulo, que é uma estrutura muscular tubular que dá suporte aos folhetos da válvula pulmonar. É importante lembrar que o VD e o VE estão intimamente relacionados, não só pelo septo interventricular, mas por compartilharem os miócitos circunferenciais epicárdicos e o espaço pericárdico, que constituem a base anatômica para a interdependência sistólica e diastólica funcional biventricular. O fluxo coronariano é contínuo, então o VD é perfundido tanto na sístole quanto na diástole. E devido à parede mais fina e à maior dependência da pressão de perfusão coronariana, a perfusão do VD é mais vulnerável ao aumento da pressão cavitária, ou seja, da pressão intramural, e à hipotensão arterial sistêmica. E em relação à função contrátil do ventrículo direito, a principal função dele é ejetar o sangue que ele recebe da circulação sistêmica para a circulação pulmonar, batimento a batimento, sem que haja um aumento da pressão arterial direita. E o VD normal, ele se enche ou ao nível D ou logo abaixo do nível do unstressed volume, que é o volume não estressado, de modo que as alterações no volume diastólico final ocorram sem uma alteração significativa do estiramento diastólico da parede do ventrículo direito. Na sístole do ventrículo direito, há uma grande alteração de volume, com alteração mínima na área da parede livre do ventrículo direito. E quando ocorre uma sobrecarga severa de pressão, o septo interventricular se desloca, havendo um aumento no volume diastólico final do ventrículo direito, uma redução no volume diastólico final do ventrículo esquerdo e também na área de superfície, comprometendo a função de bomba do ventrículo esquerdo. Como eu falei para vocês no slide anterior, a principal função do ventrículo direito é entregar para a circulação pulmonar o sangue que ele recebe da circulação sistêmica. Para que isso aconteça, a contratilidade do ventrículo direito deve estar acoplada à pós-carga imposta pela circulação pulmonar, que é uma circulação de baixa pressão e alta complacência. Então, vamos entender direitinho como é que funciona esse acoplamento. Então, a pré-carga do ventrículo direito é o volume diastólico final associado à complacência ventricular. A ejeção de sangue pelo ventrículo direito, a pressão sistólica na artéria pulmonar e o tônus vascular estão intimamente ligados. O volume sistólico do ventrículo direito gera a pressão de pulso arterial pulmonar. Então, para um determinado tônus e complacência vascular, quanto maior o volume sistólico do ventrículo direito, maior a pressão sistólica na artéria pulmonar. Mas, obviamente, que tanto a complacência vascular quanto a resistência vascular pulmonar, elas se adaptam para que esses aumentos no fluxo sanguíneo pulmonar não gerem um aumento tão significativo na pressão arterial pulmonar. Um outro ponto importante é entender o que é elastância. Elastância é a mudança de pressão para uma determinada mudança de volume. Então, a elastância máxima é a estimativa padrão ouro da contratilidade do ventrículo direito e ocorre um pouco antes do final da sístole do ventrículo direito normal.
E a elastância sistólica final, então, ela representa essa elastância máxima. Então, quando a gente fala em contratilidade do ventrículo direito, a gente está falando de elastância sistólica final. Em relação à pós-carga, a pós-carga é a elastância arterial da artéria pulmonar. Só que ela também sofre influência da distribuição do fluxo sanguíneo pulmonar, do grau de hiperinsuflação ou aumento da pressão alveolar. Então, o paciente que está com o pulmão hiperinsuflado ou tem um aumento da pressão alveolar, obviamente a pós-carga será maior. Aumentos ativos no tônus vasomotor pulmonar também. Então, quando a gente fala em acoplamento, contratilidade do ventrículo direito, com a pós-carga imposta pela circulação pulmonar, trocando em miúdos, a gente está falando de elastância sistólica final do ventrículo direito pela elastância arterial da circulação pulmonar. Agora vamos analisar a curva pressão-volume do ventrículo direito e aplicar os conceitos que a gente viu no mind map do slide passado aqui na curva pressão-volume para entender melhor o conceito de elastância. Então, revisando aqui a curva pressão-volume do ventrículo direito. Aqui é o momento da abertura da válvula tricúspide, fase de enchimento diastólico ventricular. Aqui o fechamento da válvula tricúspide, volume diastólico final, contração isovolumétrica, abertura da válvula pulmonar, período de ejeção ventricular, fechamento da válvula pulmonar, aqui o ponto, né, da pressão sistólica final, relaxamento isovolumétrico e recomeça o ciclo, e aqui o volume sistólico final. Então, a elastância sistólica final do ventrículo direito é a inclinação da relação pressão-volume sistólico final do ventrículo direito. Lembrando que a pressão sistólica final também é uma função do volume sistólico e uma característica física da via de saída da artéria pulmonar. E a elastância arterial pulmonar é a inclinação da relação entre o volume sistólico do VD e a pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, analisar a relação entre a elastância sistólica final e a elastância arterial permite determinar a adequação da adaptação da contratilidade do ventrículo direito após carga, ou seja, o acoplamento entre o ventrículo direito e a circulação pulmonar. Então, seguindo o raciocínio anterior, vamos ver o que acontece com o volume sistólico do ventrículo direito em determinadas situações. Vamos analisar pela curva pressão-volume. Então, se eu tenho um volume diastólico final constante e uma elastância sistólica final constante, se ocorre uma redução na elastância arterial, vai haver um aumento do volume sistólico do ventrículo direito. Em contrapartida, se a elastância arterial aumenta, há uma redução do volume sistólico. Se eu tenho um volume diastólico final constante e uma elastância arterial constante, se há um aumento na elastância sistólica final, vai haver um aumento no volume sistólico do ventrículo direito. Se eu tenho uma elastância sistólica final constante e uma elastância arterial constante, um aumento no volume diastólico final do ventrículo direito, ou seja, da pré-carga, leva a um aumento do volume sistólico do ventrículo direito. E agora, para concluir o nosso vídeo, vamos ver o que acontece com o acoplamento ventrículo direito circulação pulmonar em casos de hipertensão arterial pulmonar, seja crônico ou seja uma elevação aguda. Então, aqui é a curva do volume do ventrículo direito pela pressão da artéria pulmonar. Então, aqui a gente está vendo que para uma elastância arterial de meio com uma elastância sistólica final de 1, a gente tem uma relação, um acoplamento de 2. Se houver um aumento aqui na elastância, para ter um acoplamento, ou seja, uma relação entre elas em torno de 1, é necessário que haja um aumento da elastância sistólica final, ou seja, um upgrade de contratilidade do ventrículo direito, para que mantenha uma relação de acoplamento razoável. Então, o acoplamento arterial, ventrículo arterial ideal, é a transferência máxima de energia potencial
proveniente de uma câmara elástica, que é o ventrículo, para outra, que é o sistema arterial. Isso ocorre se ambas as elastâncias, ou seja, a relação entre elas, for maior ou igual a 1, com a relação ideal entre elas, ou seja, para a ejeção a um custo mínimo de energia, em torno de 1,5 a 2. Então, o que acontece quando ocorre um aumento gradual da pós-carga, ou seja, da elastância arterial, por um aumento crônico da pressão arterial pulmonar, é que dá tempo do ventrículo ir se adaptando. Então, ele vai se hipertrofiando e aumentando gradativamente essa elastância sistólica final, para poder atender a necessidade de vencer a pós-carga imposta pelo aumento crônico da pressão arterial pulmonar. Quando isso ocorre sem um aumento na pressão arterial direita, é ainda melhor, porque quando ocorre um aumento na pressão arterial direita, vai desfavorecer o gradiente do retorno venoso, represando o sangue na circulação sistêmica, levando à congestão venosa com todas as suas consequências. Mas, quando acontece um aumento agudo da pressão arterial pulmonar, como acontece no corpo pulmonar agudo, o ventrículo não tem esse tempo para se adaptar, e aí ele dilata. Então, ocorre uma dilatação aguda, com redução da contratilidade, ou seja, uma redução da elastância sistólica final. Então, essa adaptação aqui, ela não acontece. Vai haver uma redução do volume sistólico do ventrículo direito, com consequente aumento do volume diastólico final. E como há uma redução do volume sistólico do ventrículo direito, isso vai repercutir no ventrículo esquerdo, que vai ter uma redução da pré-carga, levando uma redução do volume sistólico do ventrículo esquerdo, com hipotensão arterial sistêmica, redução da pressão de perfusão coronariana e, consequentemente, uma isquemia da parede livre do VD. Então, espero que tenha sido útil para você. Nós concluímos por aqui. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente, compartilhe e nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigada!